E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que esteja maravilhosamente bem. Vamos para cima? O que você está esperando? Na aula anterior, pessoal, a gente estudou o quê? Análise combinatória, o princípio fundamental da contagem e arranjos. Os agrupamentos de análise combinatória são 3. Arranjo, permutação e combinação. Nessa aula a gente vai dar sequência, falando de quê? Agora em relação aos outros 2 agrupamentos que não foram comentados na aula anterior. Preparado aí? Então, caneta, papel, dá uma olhada aí, observa bem, acompanha, porque é importantíssimo que você dê sequência nessa aula. Tá preparado? Eu sou o professor Emerson e vou contigo nessa viagem maravilhosa da matemática. O babado é forte. Vamos ver então? Nesse caso aqui, para que você tenha noção a respeito disso, permutação. O que é isso? A permutação é uma técnica de contagem, acompanha bem, pessoal, nesse caso aqui, ó. É uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Quer dizer o seguinte, é uma técnica que você vai utilizar para saber de quantas maneiras eu posso ordenar elementos. Fazer uma permuta é realizar uma troca, e nos problemas de combinatória significa trocar os elementos de lugar. De novo, permutar é trocar os elementos de lugar, considerando a ordenação desses. Essas técnicas fazem parte de um campo da matemática chamado análise combinatória. O babado é forte, vamos para cima. Vamos começar com permutação simples. Qual é a definição? Uma permutação é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus elementos não se repetem. Ok, pessoal? Então, para determinar a quantidade dessas ordenações, existe uma fórmula. A quantidade permutação de n elementos é dada pela fórmula n fatorial. Lembre-se que n fatorial foi abordado, tá, na aula anterior, ok? Então, a partir de agora, permutação de n elementos é igual a n fatorial. E n fatorial é multiplicar de forma decrescente até chegar no 1. Beleza? Então, vamos entender isso melhor? Considere um conjunto com n elementos. Tá? Para organizá-los em uma fila, precisamos escolher primeiro, então, as n possibilidades. Vamos entender isso aqui, ó. Quando eu tenho elementos em uma fila, é uma permutação, desde que eu entenda que eu vou utilizar o n fatorial. A gente falou aqui, ó, permutação de n é n fatorial. Tá? Você vai utilizar esse símbolo. Como é que eu vou entender isso aqui, professor? Então acompanha aqui comigo. Os diferentes modos de organizar as letras de uma palavra são chamados anagramas. Quantos anagramas existem para a palavra pato? Espera aí. Para entender permutação, permutar é trocar de lugar os elementos entre si. Repete comigo. Permutar é trocar de lugar os elementos entre si. Pato tem quantas letras? 4. E todas são diferentes. Isso quer dizer que, se eu ler voltando, TAP aqui, ó, significa o quê? É um anagrama da palavra original. Então eu vou trocar os elementos entre si. Quantas palavras novas eu consigo formar? É um exemplo de permutação. P de n, n fatorial. P de 4, 4 fatorial. É só fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar o quê? 24 anagramas. Ok? Então preste bem atenção. Identifica o número de elementos que vão ser efetuados na troca e coloca eles em forma de fatorial e resolve. Isso é a forma de resolver permutação. Exemplo 2. Considere uma fila de pessoas organizadas por ordem de chegada, em que, em um determinado momento, há 6 pessoas.
De quantas formas diferentes essas pessoas poderiam estar ordenadas do primeiro ao último lugar? Acompanhe aqui uma coisa para saber que é permutação. Tem quantas pessoas? 6. Quantos lugares vão ser ocupados por essas pessoas? 6. Quando o número de elementos é igual ao número de posições, isso aqui é um exemplo de permutação. Ok? Cada forma de ordenação é a permutação simples, uma vez que os indivíduos são únicos e não se repetem. Então, eu vou pegar P6, que é 6 fatorial, e multiplicar de forma decrescente. Está resolvido. Pasmem, 6 pessoas, se eu trocá-las de lugar entre si, eu vou ter 720 maneiras de fazer isso. Ok? Então, você só tem que ter essa noção. Vamos ver agora um exercício? Considere a palavra garfo e responda as seguintes questões. Quantos são os anagramas da palavra garfo? As letras não se repetem, é um caso de permutação. Pessoal, quantas letras tem aqui? 5. Então eu vou trocá-las de lugar entre si. Cada palavra nova é um anagrama. De novo, troca a ordem das letras entre si. Cada palavra nova é um anagrama. Certo? E a resposta é dada pela permutação. P de 5 é 5 fatorial, que vai me dar 120. Ficou bem claro? Não tem nada de difícil aqui, tá? É só você prestar atenção. Identificou que é permutação, mas professor, como é que eu sei que é permutação? Quando eu tenho a ordenação de elementos que eu tenho que trocá-los de lugar entre si. O número de elementos é igual ao número de lugares que eles vão ocupar. Garfo tem 5 letras, eu vou trocá-los de lugar entre si, formando palavras novas, mesmo que elas não tenham sentido. Ok? Aí, letra B. Quantos são os anagramas que começam com a letra A? Aqui já muda. Garfo tem quantas letras? 5. Se vai começar com a letra A, eu vou fixar o A e permutar só as demais. Ó. Nesse caso, eu vou fixar a letra A e se tem 5 letras, vão sobrar 4. Olha aqui, ó. Essas 4 letras aqui, ó. Basta permutá-las entre si e a permutação de 4, que dá 24, é a resposta. Por que que o A não entra? Porque todos têm que começar com A. Fixa o A e permuta as demais. Fixa o A e permuta as demais. Ok? Vamos para a letra C. Quantos são os anagramas no caso das vogais estarem sempre uma ao lado da outra? Aqui mudou tudo. Espera aí. Para que as vogais fiquem uma ao lado da outra, elas devem permanecer juntas. Elas devem permanecer juntas. Significa o quê? Conta aqui comigo. Eu vou ter 1, 2, 3 e considera as duas como se fosse uma só. Na hora da troca, elas vão juntas. Então eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4 fatorial, porque as duas contam como se fosse uma. Mais uma vez, 1, 2, 3, e essas duas contam como se fosse uma só. Então eu vou ter fatorial de 4, que vai me dar 24. Mas A e O podem permanecer juntas de que maneira? Pode ser A e O ou pode ser O e A. Elas permutam entre si. Então aqui é P2. Logo eu vou ter P4 vezes P2, que vai me dar 24 vezes 2, logo 48 anagramas. Preste bem atenção. Quando cair permutação que pede um elemento ao lado do outro, eles contam como se fosse um só. Mais uma vez, ó. 1, 2, 3, e aqui duas letras conta como se fosse uma só. Logo vai dar P de 4, que é 24. Ok? É só prestar atenção nesse detalhe. Agora, permutação com repetição. Aqui eu tenho uma fórmula, pessoal. Essa fórmula aqui ela não é complicada. Eu vou esclarecer isso aqui passo a passo, tá? É a permutação de N, tá? O número de permutação de N elementos. Aqui são os elementos que vão se repetir, onde esse N vai ficar em cima em forma de fatorial e esses aqui embaixo multiplicando em forma de fatorial. A, B e C são os números dos elementos que se repetem e N fatorial o total de elementos. Vamos entender isso bem fácil, não é difícil. Calma, 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 calma.
Muita hora nessa calma. Exemplos. Vamos determinar quantas permutações existem para a palavra ovo. Ovo tem quantas letras ao todo? 3. Tem letras que se repetem? Tem 2. Como fazer isso? O número de permutações simples de 3 elementos é dado por 3 fatorial. E 3 fatorial dá 6. Espera aí. Se tivesse somente 3 letras distintas, bastava fazer P de 3, que deu 6. No entanto, algumas permutações se repetem, não podemos contá-la 2 vezes. Correto? Porque o O se repete 2 vezes, então eu vou ter P2. Tá? Então significa o quê? Nesse caso, eu vou ter P3, que é 3 fatorial, que fica em cima, dividido por 2 fatorial, que são as 2 letras que repetem, que são as 2 letras O. Vai ficar, então, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Logo, isso aqui vai dar 3. Então, eu só vou conseguir ter 3 permutações da palavra ovo. Ok, pessoal? Nesse caso, vamos ver agora se fosse a palavra banana. Espera aí. Banana tem quantas letras? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem letras que se repetem? Quantos As? 3 As e 2 Ns. Então, esquece a fórmula. Bora ver comigo aqui. O total de letras fica em cima em forma de fatorial. O total de letras fica em cima em forma de fatorial. Divide pela quantidade de letras que se repetem multiplicadas entre si, também em forma de fatorial. Como assim, professor? O que esse 3 fatorial está fazendo aqui? Porque tem 3 letras As. E esse 2 são 2 Ns. Quer dizer que as letras repetidas vão ficar embaixo em forma de fatorial multiplicadas entre si. E agora, o que eu vou fazer? Presta atenção aqui numa coisinha, tá? Isso aqui é muito esclarecedor e muita gente entendeu. Tem gente que faria isso aqui, ó. 3 vezes 2, 6 e iria dividir. Não pode. Eu vou decrescer um número maior até ficar igual ao maior que tiver aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer isso? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou cortar o 3, multiplica em cima e divide pelo que sobrou. 6 vezes 5 vezes 4 dá 120. 2 fatorial é 2 vezes 1. 120 por 2 dá quanto? 60. Logo, a palavra banana possui 60 permutações. Ok? É só você prestar bem atenção nisso. Vamos ver aqui, ó. Exercício de permutação. Vamos colocar isso aqui em prática? De quantas maneiras diferentes 6 amigos podem sentar-se em um banco para tirar uma foto? São quantos amigos ao todo? 6. Eles vão trocar de lugar entre si de quantas vezes? 6. Não tem repetição porque um amigo não pode sentar em 2 lugares ao mesmo tempo. É só você fazer P de 6, que é 6 fatorial. E 6 fatorial multiplicado vai dar quanto? 720 maneiras. Bem fácil. Logo, eu tenho 720 maneiras de 6 amigos sentarem para tirar uma foto. Tá? Agora vamos ver essa 2 aqui, ó. Qual é o número de anagramas que existe na palavra função? Função tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Se tem 6 letras e não tem letra repetida, o que você vai fazer? P de 6, que dá 720. Tá? Mas isso aqui é só a letra A. Bora ver se tem alterações aqui? Letra B. Existentes na palavra função que iniciam com F e terminam com O. Inicia com F e termina com O. Fixa o F e fixa o O. De 6 letras, 2 estão fixas, sobram 4. Ó. Essas 4 eu posso trocá-las entre si. Quer dizer que eu posso permutar essas letras entre si. Se eu permutar, eu vou permutar P de 4, que são as 4 letras que sobram. E P de 4 é 4 fatorial, que dá 24. Sendo assim, existe 24 anagramas da palavra função, iniciado com F e terminados com O. Tranquilo? Vamos ver agora a letra C. Quais são os anagramas existentes na palavra função, desde que as vogais A e O apareçam juntas nessa ordem? Primeiro o A, depois o O. Como é que, ó, lembra? Elas devem ficar juntas, uma ao lado da outra.
Se as letras A e O devem aparecer juntas, então conta como se fosse uma só. Como assim, professor? Nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e as duas conta como se fosse uma só, dá 5. De novo. 1, 2, 3, 4 e aqui conta como se fosse uma só, que dá 5. Então, eu vou ter P de 5, que é 5 fatorial. E isso vai me dar o quê? 120 como resposta. Existem 120 possibilidades. Perceba uma coisa, A e O não permutam entre si porque no problema está pedindo que deve ser nessa ordem, primeiro o A, depois o O. Se por acaso pedisse apenas que ficassem juntas, elas também poderiam trocar de lugar entre si. Ok? Vamos agora para a combinação. O que é combinação? Existem 3 tipos de agrupamento, tá? Como assim? Ó, existem 3 tipos de agrupamentos: arranjo, permutação e combinação. A gente acabou de ver permutação. O arranjo e combinação são muito parecidos. Arranjo e combinação são muito parecidos. O que vai diferenciar um do outro é a ordem dos elementos, se importa ou não importa, que é o que a gente vai mostrar agora. Acompanhe, então, para que você entenda isso melhor, ok? É um dos agrupamentos estudados na análise combinatória, tá? Onde a ordem não é importante. Diferente do arranjo, em que a ordem importa, ok? Então é o que a gente vai ver a partir de agora. Conhecemos como combinação a contagem de todo o subconjunto de K elementos, que podemos formar de um conjunto de N elementos. É bastante comum ver situações em que utilizamos a combinação. Por exemplo, calcular todos os resultados possíveis em jogos da loteria ou jogos de pôquer ou jogos de azar. Utilizado também na probabilidade e na estatística, tá? Outro agrupamento é o arranjo. O que diferencia um do outro é que no arranjo a ordem dos elementos é importante. E na combinação essa ordem não é importante, tá? Então, vamos entender isso agora na prática. Na análise combinatória, a quantidade de agrupamentos possíveis é formado a partir do número de subconjuntos, tá? No caso da combinação. Isso quer dizer que a ordem não importa. Isso quer dizer que eu tenho um conjunto inicial de N elementos. Os subconjuntos que eu conseguir formar vão ser tirados desse total. Essa característica é fundamental para compreender se o que é uma combinação e diferenciá-la dos demais agrupamentos, já que no caso do arranjo a ordem importa e na combinação não é importante. Olha a fórmula. Os problemas que envolvem combinação, tá? É C de N, K, K, é essa fórmula aqui, ó. É N fatorial dividido por K fatorial, que multiplica N menos K fatorial, tá ok? N, total de elementos do conjunto. K, total de elementos no subconjunto, tá? Que são aqueles que eu quero calcular. Bora ver isso aqui? Como calcular uma combinação? Em primeiro lugar, é importante saber identificar quando um problema é uma combinação. Para exemplificar, encontre todas as combinações possíveis do conjunto A, B, C e D. Presta atenção aqui, ó. Quantos elementos eu tenho aqui? 4, tá? Eu quero calcular as combinações tiradas daqui que tenham 2 elementos. Espera aí. Então eu vou listar todos os possíveis 2 elementos que estão aqui. Então, vai ser A com B, A com C e A com D. Ok? Já o B e A não é possível entrar aqui, porque B e A é a mesma coisa que A e B. Então, se eu for relacionar, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho 6 combinações possíveis, tá? Aí é que está dizendo, vale ressaltar que os subconjuntos A e B e A são iguais, pois na combinação a ordem não é importante. Se fosse arranjo, isso aqui seria diferente, tá, pessoal? A e B seria diferente de B e A se fosse arranjo. Como é combinação, A e B é igual a B e A, então por isso que conta só uma vez, certo? Mas fazer isso aqui dá muito trabalho. Como é que a gente vai organizar isso? Se tiver mais elementos, você vai perder muito tempo. Então a gente vai jogar na fórmula. Exemplo. Em uma escola
fará um sorteio de 3 ingressos, um para cada aluno entre os 10 primeiros colocados nas Olimpíadas de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Note que no resultado do sorteio a ordem não é importante, tá? Logo estamos trabalhando com um problema de combinação. Então a combinação de 10 elementos, eu tenho que entender que eu tenho 10 alunos e eu vou sortear quantos ingressos? 3, certo? A ordem não é importante, porque o A ganhar um ingresso, tá, é uma coisa. O B ganhar o ingresso também, quer dizer que ambos vão ganhar o ingresso independentemente da ordem. Então, nesse caso, é a combinação. E o que a gente faz? Combinação de 10, 3 a 3. 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 fatorial é 7 fatorial. Agora, eu presto atenção aqui numa coisa. O maior de cima decresce até ficar igual ao maior que tiver embaixo. Quem é o maior que está aqui embaixo? 7. Ok? Então, o que eu vou fazer? Decresce esse 10 até chegar no 7 para cancelar. E desenvolve o 3 fatorial também. Bora mostrar isso na prática? 10 fatorial, 3 fatorial, 7. Ó. Decresce o 10 até chegar no 7. Cancela o 7 de cima com o 7 de baixo, fatorial. Sobra aqui embaixo, 3 fatorial. Presta atenção aqui. Pare, stop. Não posso dividir 9 para 3 fatorial. 3 fatorial não é 3. Eu tenho que desenvolver esse 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser 10 vezes 9 vezes 8. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720 dividido para 6, que é 120. Então, existem 120 maneiras, tá, de sortear 3 ingressos para 10 elementos. Ok? Presta atenção que não é difícil. Vamos ver isso aqui? Tá? Questão 1 do Enem. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Presta atenção nisso. Primeiro sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, tá, ó, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de quê? Combinação e arranjo, respectivamente. Arranjo e combinação, respectivamente. Arranjo e permutação, respectivamente, são 2 combinações ou 2 arranjos. Presta atenção aqui. Questão do Enem. Eu tenho quantos times ao todo? 12. Eles se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Isso quer dizer o quê? A ordem aqui importa ou não? Eu vou escolher 4 times de 12, tá? Time A, time B, time C e time D. Se eu mudar a ordem entre eles, continuam os mesmos 4 times. O que isso quer dizer? A ordem importa ou não importa? Agora, entre esses 4 times, tá? Foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Agora aqui, se eu mudar a ordem, vai mudar tudo? Como é que eu vou entender esse processo? Olha só isso aqui. Para diferenciar arranjo e combinação, é necessário analisar se a ordem importa no agrupamento ou não. Isso quer dizer que eu tenho que verificar se a ordem importa ou não. E o que significa isso? Nesse caso aqui, pessoal, arranjo, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo, arranjo. A ordem importa, mudou a ordem, muda a resposta. Arranjo, a ordem importa, muda a ordem, muda a resposta. Combinação, a ordem não importa. Se você mudar a ordem dos elementos, a resposta continua a mesma. Então, você só analisando isso aqui, você diferencia arranjo de combinação. Ok? Então, nesse caso, ó,
Olha isso aqui, ó. O grupo A é formado pelos 4 times sorteados, independentemente da ordem, ou seja, há primeiro uma combinação, porque a ordem deles não importa. A, B, C e D é o mesmo D, C, A e B. Quer dizer, são 4 times, independente da ordem, os times continuam os mesmos. Só que, na sequência, analisando o segundo agrupamento, é possível perceber que nele a ordem importa, pois o primeiro time a ser sorteado terá o mando de campo, o que torna esse agrupamento um arranjo. Como assim, professor? Aqui, ó. Entre os times do grupo A, vão ser sorteados 2 para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, é o mando de campo. Tá? Isso significa o quê? Se o time A ganha, um exemplo, ele pode jogar o primeiro no campo dele e o segundo no time visitante. Ok? Agora, se o time B ganha, já muda totalmente. Ok? Dependendo da escolha, o mando de campo fica específico. Se tu trocar, vai mudar a ordem, que é o lugar onde vai ser feito o jogo. O que isso significa? É possível perceber que nele a ordem, o quê? Importa, pois o primeiro time a ser sorteado terá o mando de quê? De campo, o que torna esse agrupamento um arranjo. Então, dessa forma, a ordem é uma combinação e um arranjo. Dessa forma, a ordem é uma combinação e um arranjo. Traduzindo aqui, qual é a letra? É a alternativa A. Ok? Questão do Enem, viu, pessoal? Então, o que você tem que analisar aqui? Verificar direitinho a interpretação dessas questões, certo? Então, você só tem que ter noção a respeito disso. Mais importante, se você for relembrar da fórmula, N é o número de elementos, K é o total de subconjuntos, que são os agrupamentos que se pede na questão, essa aqui é a fórmula, tá ok? Apenas isso. Depende de quê? De você prestar atenção na interpretação, certinho? Então, e aí? Preparado? Dá uma revisada nessa aula, olha novamente, verifica. Tu anotou? Se tu não anotou, anota novamente, revisa. Plataforma Eduque vai te ajudar, certo? É um conhecimento de acordo com o que a gente estudou. Análise combinatória é permutação, arranjo e combinação. Significa o quê? Você vai ter noção a respeito disso se estudar mais um pouquinho. Depende só de você correr atrás do seu sonho, certinho? Eu sou o professor Emerson, estou disposto aqui a te ajudar em matemática. A próxima aula vai ser probabilidades. Fica ligado. Até a próxima.